Então Jesus recebe a notícia de que um amigo dele, chamado Lázaro, estava o quê? Enfermo. Estava passando um momento de enfermidade, um momento de batalha, e a Bíblia fala que quando Jesus ouve essa notícia, qual que é a resposta dele? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de quem? De Deus. Não o problema em si, mas a solução do problema. E se nós continuarmos a ler, irmão, nós vamos perceber que Jesus manifestou o desejo, a vontade de ir até lá curar a Lázaro. E foi. Nós sabemos a história. Ouvindo, pois, versículo 6, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tu queres tornar para lá? Aí Jesus respondeu no 9: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, o que acontece, irmãos? Dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, pensavam, cuidavam, que ele falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então Jesus recebe uma notícia, eu vou lendo aqui para chegar ao ponto principal da mensagem. Jesus recebe uma notícia que Lázaro, um amigo dele, estava enfermo. Enfermidade essa que o próprio Senhor Jesus vai dizer, vai matá-lo, mas fique tranquilo, porque não é para a morte, é para a glória de Deus. Aí a gente que conhece um pouquinho de Bíblia, sabe que Jesus vai fazer o que com Lázaro, irmãos? Vai fazer o que, gente? Ressuscitar, Jesus vai dar vida a ele. Aí Jesus espera uns dias para ir, e aí aqui fala a Bíblia que ele espera 4 dias, isso aqui tem um porquê, porque os estudiosos ensinam, irmão, que o judeu, ele tinha uma visão assim, que se alguém considerado morto, até 3 dias, se ele não tivesse morrido, ele poderia reviver. Aí se Jesus chega no primeiro, no segundo ou no terceiro, Jesus ia lá. Aí Jesus, o que Jesus fez? Jesus pegou e disse, esperou 4 dias. Por quê? Porque se ele chegasse com um dia e ressuscitasse, a gente ia saber que Jesus ressuscitou. Mas eles iam dizer, não era morte. 2, 3, até 3 dias. Eu acho até que há muitos anos atrás teve uma história de um cantor aqui no Brasil, não sei se você lembra disso, que ele foi dado como morto, não foi assim? Enterraram ele, e o médico dele que chegou de viagem falou, não, ele tem uma doença aí que fica apagado. Já viu isso? Quem já viu? Muito tempo teve isso no Brasil. Nos meus 85 anos eu lembro disso, irmãos? Mas eu já li sobre isso. E judeu tinha esse pensamento, que até em 3 dias... se voltasse a viver, não tinha morrido. Então Jesus acha melhor chegar no quarto, porque se ele chega no quarto e ressuscita, só poderia ter sido o quê? Um milagre. Então fica tranquilo, porque talvez você pensa que Jesus está demorando, e Jesus está esperando para chegar na hora certa, para quem olhar e falar assim, foi um?
Então Jesus está para fazer um milagre na sua vida. Mas pode às vezes ter passado os dias, pode a gente achar que tem que ser no primeiro, segundo, no terceiro, e ele chega no quarto. O importante é que você não perca a sua fé, o importante é que você não saia da presença de Deus. Bom, vamos voltar para a história, porque eu ainda não entrei no assunto, estou só te contando a historinha aqui. Era um amigo de Jesus, chamado Lázaro, que recebeu Jesus a notícia de que ele estava doente, e a doença se agravou um pouco ao ponto que ele morreu, e Jesus disse: eu vou até lá. Os discípulos acharam um absurdo Jesus querer voltar e ir para lá, porque lá ele havia sido escorraçado, corria o risco de ser apedrejado, mas Jesus falou assim: eu vou, eu preciso ir lá, o meu amigo precisa de mim. E Jesus olha para você, em João 15 ele diz que se você fizer o que ele manda, você vai ser amigo dele, e ele vai dizer: o meu amigo precisa de mim, o meu amigo está precisando de mim, ele vai vir em seu socorro. Bom, Jesus chega naquele lugar. Quando ele chega, o Lázaro já está há 4 dias enterrado, né? A gente conhece a história. A irmã do Lázaro falou: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Eu enxergo uma certa coerência nisso, no que ela fala. Porque quantas coisas na nossa vida, irmão, morre porque Jesus não está presente. Até um tempo atrás aí eu gravei um videozinho desse e lancei. Que muita coisa na vida de uma pessoa vai morrendo porque Jesus não está ali. Quando eu digo Jesus, a presença de Jesus. Então ela disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tem uma grande coerência. Mas a realidade, irmão, é que Jesus vai mudar essa história. E lendo esse texto, para preparar esse sermão que Deus colocou no coração, esse recado, eu me deparei, se você colocar para mim, David, lá no versículo 38, eu me deparei num versículo que mexeu com o meu coração para preparar esse recado de hoje. O versículo 38 vai dizer assim, ó: Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, veio ao sepulcro, lá no lugar onde o Lázaro estava enterrado, morto já há 4 dias, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Então Jesus veio em busca desse amigo, tem esse diálogo com as irmãs, tem toda essa história, até que ele pede para ir até lá, na onde o irmão delas está enterrado. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que está Jesus do lado de fora, aquele que pode fazer. Lázaro do lado de dentro, aquele que precisa do milagre. E entre Jesus e Lázaro, uma pedra, um empecilho. E eu estava preparando minha mensagem e no meu coração veio: nós temos Jesus quem faz, nós somos os que precisam do fazer dele. Eu não sei você, eu preciso do fazer de Deus na minha vida, irmão. Eu preciso do toque dele, eu preciso do trabalhar dele na minha vida. Você precisa ou não precisa? E nós temos o Jesus que faz. E nós somos os que precisamos que ele venha fazer. Ele é o operador e nós somos os que precisam ser operados. Ele é o realizador e nós somos aquele em que precisa ser realizado. Irmão, precisa ser realizado na minha vida um monte de coisa. Ai de mim, se o Senhor não realizar na minha vida o que ele pode realizar. Mas qual que é o problema? E é disso que eu queria tratar. Às vezes, entre aquele que faz, que é o Senhor, e ele quer fazer. Irmão, eu já preguei aqui algumas vezes o quanto que Deus quer fazer na sua vida. Ele é Deus que faz, ele é Deus que opera. Então, entre aquele que faz e aquele que precisa do fazer de Deus, quantas vezes na frente não é colocado um empecilho, uma pedra? Que o próprio Senhor Jesus vai dizer o quê? No versículo 39. Tirai o que, gente? Ah não, vocês podem falar mais alto que isso. Tirai a pedra. E eu acho interessante dessa história, irmão, porque Jesus tinha
e tem todo o poder. Tinha ou não tinha? Tem ou não tem? Olha, pra você ter uma ideia, uma vez ele foi andando sobre as... Já tentou andar sobre as águas? Não consegue. Quantas operações Jesus não fez? E quantas operações não foram realizadas na Bíblia Sagrada em que foi alterado o clima, um andar da natureza? A Bíblia conta de uma história em que Josué orou e durante um dia o sol ficou parado. Então nós estamos diante de um Senhor, irmão, que tem todo o poder. Jesus tinha todo o poder de chegar na frente daquela caverna, cuja na porta havia uma, e do lado de dentro alguém que precisava ser abençoado. E ele tinha todo o poder de chegar lá e fazer assim, irmão, ó, e jogar a pedra fora. Mas aí ele vem e diz para aquele povo: vocês precisam tirar. Que isso não está na Bíblia à toa, irmão. A pedra é o sinônimo de alguns empecilhos que nós temos que enxergar. Eu até anotei aqui, ó, que o desafio é identificar pedras. O nosso desafio, por isso que eu te falo que essa é uma palavra para a sua semana. Porque se a vida fosse tudo, só isso que a gente está vivendo na igreja, irmão, era uma bênção. Mas amanhã é dia de labuta, amanhã começa a semana, a gente volta para o meio de um ciclo, para dentro de uma casa, que eu não tenho medo de dizer que nos próximos dias, Satanás ou a vida, sei lá quem, vão tentar levantar o que, gente? Pedras, empecilhos, que vai ficar entre você e aquele que pode te abençoar, que é Deus. O quanto Satanás puder tapar, irmão, esse encontro com pedras, com empecilhos, que pode ser vivido entre você e o Senhor, ele vai tentar tapar. O que me chama a atenção, irmão, é que Jesus designou aquelas pessoas: tirem a pedra. Eu estou aqui para operar. Eu posso operar, eu vou operar, eu estou aqui para dar vida para ele, e Jesus está aqui, irmão, junto de nós. Que dia da semana foi? Acho que segunda-feira que eu mandei que ele está conosco todos os dias. Ele todo dia está conosco, irmão. Se há um que não te abandona, é Deus. Ele está sempre ao seu lado, junto de você. Se você não faz questão de Deus, ele ainda está do seu lado, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então Jesus é aquele que está do nosso lado, está perto de nós, sempre querendo dar a vida que nós precisamos, sempre querendo nos tocar com a cura, com a restauração, com a libertação, com a paz, com aquilo que nós precisamos. Mas o problema é, será que entre ele e nós não está posta uma pedra? Alguns empecilhos? Que quem é que vai ter que tirar, irmãos? Nós. É ruim você querer tirar pedra que a pessoa ainda não enxergou que é pedra. Por exemplo, dá só um exemplo. Às vezes você olha para um filho, ou às vezes você pode até olhar para um familiar, e você vê uma amizade, um amigo, uma amiga que ela tem, que não precisa de muito para você falar assim: isso aí é uma? Tem isso ou não tem? Nossa, isso atrapalha. Pois que meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, sei lá quem, começou a andar com essa pessoa, parece que a vida dele travou. Mas se não existisse pedras, a gente não ia usar a expressão: aquilo é uma pedra no sapato, é um incômodo, é um empecilho, é um atrapalho. Mas aí você chega para a pessoa que ainda não viu, por exemplo, aquela amizade. E é muito fácil você identificar se uma amizade é pedra ou não, é um empecilho ou não. Amigo que não te arrasta para a presença de Deus, amizade que não te arrasta para o que é bom, não é uma boa amizade. Eu falo que para chegar aqui hoje, irmão, lá atrás eu tive que tomar a decisão de romper com algumas amizades.
amo eles em Cristo, oro pela vida deles, mas se eu continuasse a andar com as mesmas práticas que eles andavam, talvez hoje aqui com 42 anos não estaria fazendo o que hoje eu faço, que é pregar a palavra de Deus. Então foi uma decisão, mas eu um dia enxerguei. Mas aí você fala com uma pessoa assim, que não enxergou. Você como mãe, você como ente querido, já viu aquela amizade. É igual sócio, é igual empregado, é igual patrão, é igual um monte de coisa. Às vezes você conhece alguém que tem um vício, age de uma forma que você fala, caramba, essa pessoa não enxerga que isso é um empecilho. E aí você tenta tirar, você tenta abrir os olhos, mas é a pessoa que tem que enxergar. Por isso que às vezes o papel é orar, é aconselhar, é repreender, mas esperar em Deus que as escamas caiam por terra. E Jesus está ali, irmão, do lado de dentro, no túmulo necessitado, do lado de fora o que poderia operar, do lado de dentro o que precisava do milagre, do lado de fora aquele que operava e opera milagres, e entre os dois, uma pedra, um empecilho, algo que precisava ser arrancado. E interessante, Jesus tinha poder para jogar aquela pedra fora. Você duvida que Jesus podia fazer assim, ó? Podia ou não podia? Mas aquela era uma decisão, tinha que partir deles. Tanto é que a irmã relutou. Tanto é que tem gente que não enxerga que pedra precisa ser tirada, irmão, que a irmã olhou e falou assim, Senhor, já cheira mal, e já é de 4 dias. Porque algumas pessoas relutam em tirar algumas pedras. Algumas pessoas não enxergam alguns empecilhos no seu ser, na sua prática, no seu jeito de agir. Pai, irmão, tem gente que você enxerga que ele é um nervoso. Ele dorme já nervoso, ele dormindo já fica... E ele não enxerga que aquilo para ele acaba sendo uma pedra. Ele não enxerga que por causa daquela pedra, uma porta de emprego se fecha, Deus não consegue operar. Então o nosso desafio, o desafio de vida é tentar identificar pedras que precisam ser o quê? Tiradas. Que aí se você não tiver força sozinho para tirar, você pede a ajuda do Senhor. Porque eu reconheço, irmão, que tem pedra que eu não consigo tirar. Tem pedra que é difícil. Tem pedra que só eu não consigo. Mas aí o meu Deus pode me ajudar. Eu quero que Ele me ajude a tirar aquela pedra. Então Jesus está ali dizendo, tirem a pedra, arranquem esse empecilho, esse estorvo, esse atrapalho. Esse algo que me impede, preste atenção, de operar. Eu estou aqui para operar. Eu tenho poder para operar. Esses 4 dias mortos aí para mim não é nada. Mas essa pedra tem que ser tirada. E aí eu resolvi listar, irmãos, algumas pedras que precisam ser tiradas. Eu vou usar alguns textos bíblicos. Se você não tem o costume de anotar, se você achar que é muita sugestão, pede depois, pastor, quais aquelas pedras mesmo? Porque se for para eu anotar, irmão, tem tanta pedra. Mas eu resolvi listar algumas pedras mais comuns, que a gente precisa aprender a enxergar aquilo, irmão, como pedra, como empecilho, como coisa que tem que ser tirada da nossa vida, para Jesus poder operar o quê? Milagres. Você crê que Jesus quer fazer milagre na sua vida? Eu creio demais, irmão, porque o dia que eu não creio, eu largo mão de pregar a palavra de Deus. Eu vou só vender bolo. O dia que eu não crer mais que Jesus opera milagre, quando alguém choramingar da vida para mim, porque às vezes eu estou andando por aí, irmão, e eu encontro gente que choraminga da vida para mim. E eu entendo que aquilo ali é uma oportunidade que Deus está... Então eu vendo e prego. Mas o dia que eu não crer mais que Ele opera milagre, e ora a Deus para que nunca isso aconteça, irmão, porque seria muito feio da minha parte, chegar um dia e não crer mais que Ele operava milagre.
o que Ele opera, e eu creio, irmão, eu creio que Ele opera grandes milagres, seria muito ruim. Então eu digo, Deus quer operar milagre na sua vida. Você não sabe quantos milagres Deus quer operar na sua vida, mas o que pode estar acontecendo são algumas pedras, são alguns empecilhos. Por exemplo, vamos começar com um que está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 5. Uma primeira pedra que tem que ser tirada, um primeiro empecilho, impedimento, que se você não conseguir sozinho, peça ajuda ao Senhor, mas enxergue que essa é uma pedra que precisa ser tirada. A Bíblia vai dizer assim, ó, Gênesis 4, 5. Mas para Caim e para a sua oferta, Deus não atentou. Vamos entender a história? Os dois primeiros irmãos da face da terra, biblicamente falando, né? Eu creio no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram primeiramente 2 filhos. Qual que é o nome deles? Teodoro e Sampaio? Não, como é que era o nome deles? Abel e Caim. Os 2 vieram trazer uma oferta ao Senhor. Vieram ou não vieram? Uma oferta agradável a Deus, porque foi das primícias, do primeiro. E isso eu não estou buscando ocasião para falar de oferta, de dinheiro. Mas já que a gente tem que ofertar, irmão, tem que dizimar. Quando eu digo tem, é uma satisfação, é uma demonstração de gratidão. Já faz isso como primícia, como primeiro. O Caim também trouxe uma oferta, mas a Bíblia diz que ao longo dos dias foi deixando para trás, foi colocando isso como secundário. E se eu não gosto, irmão, não me agrada uma coisa que é feita de qualquer forma, imagine Deus. Você ia gostar de alguém, você chama ela para ir na sua casa, vão no meu aniversário, aí todo mundo está trazendo presente, a pessoa não chega e fala, eu não tive tempo, depois eu compro. Você até pega o presente depois, a não ser que depois te dê uma Ferrari, não é verdade? Mas em regra, você fica meio insatisfeito, porque você queria naquele momento. Mais ou menos assim. O Caim foi de primícia, o Abel foi de primícia, e o Caim foi de longo do tempo. Aí a Bíblia diz, irmão, que para a oferta de Caim, Deus não olhou com tanto agrado como para a oferta de Abel. E na hora, irmão, quando Caim viu ele reprovado e o irmão dele aprovado, a Bíblia diz que ele já fez o quê? Irou-se de que forma? Detalhe é isso. Pastor, a gente não pode ficar irado? Irmão, se eu tivesse um botão em mim, desligar para não ficar irado, a questão é, a ira, como é que ela é? É fortemente que você perde o equilíbrio, a noção, já sai atirando para todo lado, perde o senso do que fala? A ira é uma coisa que quando se manifesta na sua vida, se arrasta por muitos dias. Pois bem, eu te apresento a ira como uma pedra. Você não sabe o quanto de milagre você perde por ter constantemente em você essa pedra chamada o quê? Ira. Muita ira, irmão. A ira vem. Satanás até sabe como fechar os céus na sua vida. Fazer com que você vive irado, fique irado. Irado com tudo, irado. E uma ira, irmão, que não é comedida, uma ira que não é passageira, não é coisa branda, rápida. Irmão, tem gente que a ira faz anos está no coração dele. Você não deixou de ser filho de Deus, Deus não te odeia por isso, porque Deus não tem ódio de ninguém. O problema é, tá coração cheio de ira, entre você e aquele que pode te abençoar, que é Jesus, a ira se faz como uma pedra. A ira se faz como um empecilho. Então, uma primeira coisa a ser arrancada, uma primeira pedra que eu te apresento é a ira. Tanto é que irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E aí, o Senhor disse: Caim, por que te iraste?
E porque descaiu o teu semblante, Deus chegou, irmão, Deus é maravilhoso, chegou para Caim e falou: Caim, por que você está assim? Por que dessa ira tão grande, que mudou até a tua cara? Sai fora disso, Caim, largue mão disso, abandone essa ira é uma pedra. Aí o próprio Deus falou: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Deus falou: Caim, se você tivesse feito certo, por que eu não te aceitaria? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves o quê? Conclusão, irmão, o Caim não aceitou, não viu naquela ira uma pedra, e o resto da história a gente sabe. Cometeu aquele que foi o primeiro homicídio narrado na Bíblia Sagrada, que acarretou para ele uma série de maldições, por causa de uma pedra, chamada ira. Costuma ficar muito irado, irmão? Satanás sabe aonde te cutucar, para a ira tomar conta de você, morar no seu coração segunda, terça, quarta, quinta, uma semana, um mês, um ano. A ira arranca de você um bom semblante. Estou te apresentando uma pedra, irmão, que impede você de viver um milagre. Uma segunda ira, Neemias capítulo 1, versículo 4. Neemias 1, 4. Vamos lá, quem tiver com a Bíblia. Neemias capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, o Neemias está falando aqui, ouvindo eu essas palavras. Que palavras, pastor? Presta atenção. Neemias era um judeu que quis uma vida melhor. Então ele resolveu sair da sua terra para trabalhar numa terra longe. Tem gente que faz isso, é normal da vida. Ele foi trabalhar numa terra aonde ele se tornou o copeiro de um rei chamado Artaxerxes. E ali ele viveu muitos anos. Era uma profissão muito boa, irmão. Inclusive, era quem provava as comidas do rei para ver se não estava envenenada. Amém, irmão? Olha que servição, né? Mas brincadeiras à parte, ele tinha uma vida, morava num palácio, tinha o seu cargo. Foi tentar uma vida longe, conseguiu. Um dia ele está lá no palácio, a Bíblia diz que batem na porta, e era Anani, um dos irmãos dele, e com ele, alguns conterrâneos dele. Aí o Neemias está recebendo o irmão, uns conterrâneos, ele fala assim: gente, conta para mim como é que andam as coisas lá na nossa terra. Eu vivi muito tempo longe da minha terra, e nem por isso eu quis más notícias da minha terra, eu sempre quero boas notícias. Aí o que aconteceu? O irmão e aqueles que estavam com ele disse assim: ó, as coisas lá não andam bem não, é só você ler, estou falando com as minhas palavras, mas está aqui. Porque lá o inimigo invadiu Jerusalém. Quem ele não levou cativo, o rei da Babilônia, ficou lá esquecido. Antes de ir embora, ele quebrou todos os muros da cidade, que era a proteção da cidade, e queimou todas as portas. Então a nossa cidade está devastada. Quando ele ouviu isso, a Bíblia diz, por isso que está escrito: ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e o quê? Lamentei por alguns dias. Quando ele ouviu isso, irmão, ele foi tomado por uma tristeza, uma angústia tão grande. E eis aqui uma outra pedra que impede você de ser abençoado.
a tristeza, a angústia. Irmão, a gente não está livre de receber notícias, de ver cenas que causem angústia na gente, que cause talvez uma tristeza. Não, a gente tá vivo. Quem está vivo está aberto para ter bons momentos, mas maus momentos também. A questão é, o que você faz quando você sente tristeza ou angústia por algo? Tem gente, irmão, que senta, chora, lamenta, assim vive por alguns dias, meses, anos. Você deve conhecer alguém, irmão. Você deve conhecer alguém que depois que passou por um tranco, por uma tragédia, por um momento difícil na vida, a tristeza abateu e parece que a vida parou. A pessoa caiu na tristeza e se estendeu o resto da vida assim. Está até conversando isso com a dona Amélia aquela hora, né, dona Amélia? Da senhora que a senhora conheceu. E eu conheço uma também. Passou por uma tragédia, irmão, perdeu um filho. Eu nem imagino que dor que deve ser isso. Mas você fala com a pessoa já faz alguns anos e, infelizmente, essa angústia, essa tristeza, entrou na vida da pessoa, irmão, e passou a ser a pedra. A pessoa não vê mais graça em nada. Parece que tudo acabou. E aí o Senhor, que é poderoso para poder realizar um milagre, até de confortar o coração, até de fortalecer, não pode operar, porque entre o Senhor e a pessoa, às vezes está uma pedra. E a angústia, a tristeza é uma pedra, irmão. Se você percebe que sempre a angústia, a tristeza quer morar no seu coração, isso é uma pedra para impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Quando você perceber que a tristeza, irmão, eu tenho birra de ficar triste. Eu não gosto de tristeza. Mas de vez em quando eu fico triste. E aí, irmão, eu luto para vencer essa tristeza. Eu luto para fazer essa tristeza sair de dentro de mim, porque eu sei que tristeza é uma pedra, é algo que se coloca entre eu e o meu Deus. Tristeza é uma coisa que se coloca entre aquele que pode me abençoar e eu que preciso ser abençoado, como também a ira. Você quer ver uma outra coisa, irmãos? Um mau sentimento. Hebreus 12:15. Estou quase acabando. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Vamos ver lá, Hebreus 12:15. Tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Paulo agora está falando a um povo, dizendo, gente, toma cuidado com uma coisa que pode privar vocês de receber a graça de Deus, ou seja, uma pedra, um empecilho. Porque se aquela pedra não fosse tirada, Jesus não podia operar em Lázaro. É essencial, irmão, de que algumas pedras sejam tiradas. Eu estou dando só alguns exemplos do que pode ser uma pedra. A ira é uma pedra, a tristeza, a angústia é uma pedra, uma má amizade, um vício pode ser uma pedra. Pode não, é uma pedra. Quantas vezes Deus não gostaria de abrir o céu sobre a sua vida, mas um vício atrapalha isso, uma mentira. Irmão, tem gente que estabelece a sua vida em cima de mentira, só que quando eu pego a minha Bíblia, se você pegar a sua Bíblia, em João 8,44, a Bíblia vai dizer que a única coisa que Satanás deu vida nessa terra é o quê? É o quê? Mentira é filha de Satanás. E aí tem gente, irmão, que negocia na mentira, se justifica na mentira, se acerta na mentira. Eu conheci um amigo, ele foi pastor junto comigo. Nem ele nem eu estamos mais no Ministério da Graça. Mas ele, eu acho até que ele mora em Franca, se eu não estiver enganado. E ele tinha um problema assim, de chegar na hora, nas nossas reuniões ministeriais. E um dia ele chegou com a mão toda suja, de pneu, da sujeira de pneu. Ele falou, nossa, eu estava vindo para cá, o pneu sujo, furou, aí ó, tá até sujo. Beleza.
Passado, a gente já tinha reuniões bem poucos dias, mudou muito de uns anos para cá, por causa da pandemia mudou muita coisa. Das poucas vezes, o que acontecia? Atrasado. E a mão cheia de sujeira de pneu. Porque o pneu, mas não é possível, irmão, que estrada que ele pega, que tanto fura pneu. Mas isso eu estou te falando que foi várias vezes. Até que um dia, irmão, diante de Deus, sem mentira, eu vi ele com uns mais cheios. Sabe quando você passa, você vê que o cara está conversando? Talvez isso seja uma pedra, curiosidade. Mas sabe quando você está passando, o cara está conversando com o outro, falando assim, eu, para não levar repreensão, já sou um homem velho, barbudo, se precisar eu invento mesmo. Aí eu pensei, eu acho que ele está inventando essa história do pneu aí, porque 1, 2, 3, 4 vezes, irmãos, sempre. Ou os pneus estão careca demais, ou ele encontrou nisso um caminho para justificar os seus atrasos. Que aí o pastor não vai ficar contestando, irmão, é mentira. Não, por mais que pensasse que era, deixava quieto. E ele na sua, me livrei de uma dura, de uma repreensão. Só que a que preço? Preço de mentira, que acaba sendo um empecilho. Então você vê que às vezes, irmãos, a nossa vida está pautada a pedras, a empecilhos que impedem, eu estou terminando, Jesus de nos abençoar. É Jesus do lado de fora da caverna, é Lázaro dentro da caverna, é Jesus podendo curar, é Lázaro precisando de cura, e no meio uma pedra que tem que ser tirada. Quantas vezes, talvez entre nós e o nosso Jesus não estão algumas pedras? Exemplo de algumas: a ira, a tristeza. Você já ouviu falar do Naamã? Quem já ouviu falar do Naamã? O Naamã é aquele homem leproso que quando ele ouviu do profeta uma coisa que ele não queria, o que ele queria ouvir do profeta? Que o profeta viesse, ungisse, passasse a mão na doença dele. Aí ele ouviu do profeta assim: você quer ser curado? Vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, que é o mais barroso, o rio mais sujo daquela região. Aí a Bíblia diz que ele ia indo embora indignado, dizendo: ele não me atendeu como eu queria. Tá bom, tem que mergulhar. Por que ele não mandou eu mergulhar num rio mais limpo? Tem que ser no mais sujo? E a Bíblia diz que ele ia indo embora, perdendo o quê? A bênção, o milagre, por conta da indignação, da irritação. Então você vê que às vezes o que impede a gente de ser abençoado, irmão, são pedras. Último exemplo que eu dou: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela, muitos o quê? Paulo está dizendo, gente, abre os olhos. Quando uma raiz de amargura, o que é raiz de amargura, pastor? Mágoa, ressentimento, ódio, brotar. Irmão, o que eu vi de gente com ódio essa semana por causa do resultado da eleição, parece que brotou o ódio no coração de alguém que levou o sarro do outro. Mas quando brotar esse sentimento ruim, Paulo está dizendo, cuidado, arranca. Se hoje você está com ira, ódio, mágoa, ressentimento, rancor, por favor, enxergue isso como uma pedra que precisa ser tirada. Eu só sei de uma coisa, irmão, para a gente terminar. A hora que a pedra foi tirada, vamos voltar lá dentro? João 11:39, nós paramos. Estou terminando. Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tira a pedra. A mulher está dizendo: Senhor, mas está fedendo. E ele está dizendo: tira a pedra, porque se você tirar a pedra, você vai ver a glória de Deus. A hora que você resolver tirar pedras do seu coração, irmão, que está impedindo Deus de trabalhar,
Aí cabe também você orar, falar: Senhor, me mostra se tem alguma pedra que precisa ser tirada. Mas a hora que você tirar pedras que estão impedindo Deus trabalhar na sua vida, você vai ver a glória de Deus, irmão. Não pensa que você é patinho feio, não, que Deus não gosta de você, que na sua vida Deus não quer operar. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. O que Ele tem para mim, Ele tem para você. Mas o problema é que você às vezes tirou pedra que eu não quis tirar. De repente você assumiu postura que eu não quero assumir. Você resolveu perdoar e o não perdoar é uma pedra. E eu não quero perdoar. O desafio é dizer: Senhor, quais pedras podem estar na porta do meu coração, me impedindo de ser abençoado? E tirá-las. E se você não consegue tirar, mas quer tirar, fala: Senhor, me ajuda, porque tem pedra que eu não consigo tirar sozinho, irmão. Mas há aquele que me ajuda a tirar. Eu sei que Jesus falou assim: tira a pedra. Ah, mas cheira mal, Senhor, tira a pedra, porque se você tirar a pedra, você vai ver a glória de Deus. Eu sei, irmão, que tiraram, pois, a pedra onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para onde? Porque para dentro não tem jeito de sair. Ele disse: Lázaro, sai para fora, vem para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o, desamarra ele, gente, deixa ele ir. O que fala o outro versículo? Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E Jesus quer fazer coisa na sua vida, irmão, que muita gente, quando vê, vai crer nele. Mas para isso acontecer, pedras precisam gatinho vai entrar dentro da igreja se você ficar nesse pedras. Quais? Cada um no seu quadrado. Nem sempre a pedra que te atrapalha é a que me atrapalha. E se não tiver pedra nenhuma, irmão, glória a Deus, fica pronto aí para receber o milagre. Mas quem sabe não há uma pedra que precisa ser tirada. E nós vamos perguntar: Senhor, qual pedra precisa ser tirada? E eu quero arrancar essa pedra. E quero viver milagres. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos perguntar para Jesus quais são as pedras. Você sobe aqui, David, rapidinho, para a gente louvar o Senhor. Agora, David, que vai cantar, se você puder dar um pouquinho de retorno, só retorno no meu. Senta o dedo. Não sei qual que é o retorno aí. Hein? Aí, tá bom. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que da nossa vida Ele retire pedras. Daqui a pouco eu paro a oração e chamo você aqui à frente para te ungir. Vamos louvar a Deus? Coloque a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? A canção não pode ser outra, né, irmão? Você sabe qual que é a canção que a gente vai cantar? Remove a minha pedra. Vamos louvar o Senhor?